Bem-vindos a mais um episódio de Sexualidades, Afetos e Máscaras, o 13º. Falamos hoje sobre um tema importante para pais, educadores e também para alunos, a educação sexual. Ao longo dos episódios desta série, fomos falando um pouco sobre esta temática, mas hoje vamos abordá-la com total atenção. Professor Manuel Damas, bem-vindo a mais um episódio. E que bem, hoje os dois de azul, quereis dizer alguma coisa? Terá alguma mensagem subliminar? PQPA. Ora, vamos então falar de um dos temas que me é mais caro, que é a questão da educação sexual. O Marco começou dizendo que interessa a professores, interessa a alunos, interessa a pais. Não só. Deveria interessar aos agentes políticos, deveria interessar a toda a sociedade. Porquê? Isto é um tema da sociedade. Mas isto é uma vergonha nacional. Pensará quem me está a ouvir, lá vai ele falar mal de Portugal. Não. Eu digo sempre com muito orgulho, português do Norte com orgulho. É muito difícil. Pode-se ser tão português quanto eu. Mais português que eu, duvido. Mas, precisamente por isso, tenho também a autoridade para criticar. Eu estou a falar da questão da educação sexual. E porquê é que é uma vergonha nacional? Porque nós andamos a discutir isto desde 1984. Desde 1984 que nós andamos a discutir se há educação sexual, se não há educação sexual. Mais grave ainda é que em 2005, na Convenção para o Milénio, onde se juntaram cerca de 170 países, Portugal foi pequenino, balofo, da sua falta de qualidade, foi a correr, pôr-se em bicos de pés e dizer: nós queremos ser dos primeiros a assinar. Em 2005. Responsabilizámos-nos mundialmente por, nesse ano, porque quem assinou deveria ter lido antes de assinar, não sei se o fez, nem vou dizer quem foi, mas é um ex-primeiro-ministro razoavelmente conhecido. Como eu dizia, responsabilizou-se por ter educação sexual em todos os estabelecimentos de ensino do país, porque era essa a convenção. Em 2005, em 2013, 8 anos depois, a educação sexual não existe, ponto. E é preciso assumi-lo, não existe, ponto. Dir-me, mas o que é que defende tanto a educação sexual? Para ensinar as crianças e jovens a serem adultos com qualidade. Para perceberem que não tem lógica a violência doméstica, para perceberem que não tem lógica a homofobia, para perceberem que não tem lógica a falta de cidadania, para perceberem que não tem lógica a má gestão das relações afetivas, para perceberem a forma como se constroem as relações afetivas de forma saudável, para perceberem, por exemplo, que a questão do álcool perturba o desempenho nas relações sexuais, para perceberem, por exemplo, que as drogas nas relações sexuais perturbam o desempenho, para perceberem, por exemplo, que no caso de uma pessoa com HIV é possível construir relações afetivas desde que haja cautelas e termos de precaução, para perceberem, por exemplo, que a questão da gravidez na adolescência é necessário, é obrigatório o uso do preservativo, mas no momento certo e não antes, só na altura da penetração, para perceberem isto tudo. E nem sequer podemos dar o direito de dizer: mas vamos fazer como? Não sabemos como. Bom, eu estou cínico. Não sabemos como, vamos fazer quando, com quem. Sabemos. Porquê? Porque o ano passado, em janeiro do ano passado, quando o Ministro da Educação, o atual ainda, Nuno Crato, abriu à discussão pública a reforma do ensino, eu, com a ONG a que presido, apresentámos um projeto detalhado sobre a educação sexual, em que condições, o programa letivo que seria indicado e mais,
juntámos pela primeira vez neste país os 3 presidentes nacionais das principais juventudes partidárias com representação parlamentar. Estou a falar da juventude do CDS, da juventude do PS e da juventude do PSD. Juntámos os 3 na casa e conseguimos produzir um comunicado conjunto assinado pelo presidente da Juventude Socialista e o presidente da Juventude Social Democrata, estamos a falar de mais de 50% da população jovem, responsabilizando-nos e preocupando-nos publicamente com a questão da educação sexual. Por isso, tomámos posição pública e depois, não como é normal fazer-se em Portugal, toma-se uma posição e depois as consequências não existem, não. Nós tomámos a posição pública e logo a seguir entrou no gabinete do Ministro da Educação e entrou porque eu recebi um e-mail a agradecer a participação, um programa detalhado sobre educação sexual. Se é importante, se é pertinente, porque é que continuamos a ter a educação sexual arredada dos programas curriculares das escolas? Por uma razão muito simples, porque não há vontade política. E é preciso dizê-lo, olhos nos olhos, não há vontade política. Mas será assim tão difícil levar avante um projeto de educação sexual? Ó Marco, não é nada difícil, uma vez está tudo feito. Está tudo feito, Marco. Eu defini as normas e poderão perguntar, mas definiu porquê? Porquê é que você definiu? Eu defini porque há longos anos que ando a estudar isto. Experiências nacionais, experiências internacionais, o que é que se fez num país de bom, o que é que se fez num país de mau, o que é que se fez noutro país. Ou seja, juntei o bom todo dos diversos países e produzi um projeto falando de uma educação sexual obrigatória, porque nós portugueses, nestas circunstâncias, vamos por obrigação e não por devoção, a maior parte das vezes, infelizmente, com avaliação, também pela mesma coisa. Se somos avaliados, nós sabemos que tem que ser. Se a coisa é mais ou menos fluida, não participamos. Portanto, obrigatória, com avaliação e em todos os graus de ensino. E diz-me, Marco, mas em todos os graus de ensino inclui o ensino básico? Obviamente que inclui o ensino básico. Um tronco comum programático que depois se alarga consoante a evolução da idade. Mas começa no ensino básico. Porquê? Porque é no ensino básico que as crianças assistem, por exemplo, aos pais a baterem nas mães e é nessa altura que eles integram a forma de reagir. Por isso é nessa altura que vamos ter que desconstruir, ensinando-nos que não é normal um companheiro agredir a companheira em relação. Não é normal, é violento, não é assim que se gera coisa. E se os miúdos começarem... Aliás, nós temos uma vox populi de pequenino torce pepino. E é verdade. É de pequeno que se aprende. É de pequeno que se aprende que os rapazes não têm obrigatoriamente que brincar, as crianças do sexo masculino não têm obrigatoriamente que brincar com a bola ou com o carro, podem, por exemplo, brincar com a boneca, que não faz deles mais ou menos rapazes. E que as raparigas, as meninas, não têm que brincar obrigatoriamente com as cozinhas ou com as bonecas, também podem jogar à bola ou subir às árvores e não faz delas Marias rapazes. É por aqui que nós desconstruímos. E nem sequer podemos falar na questão dos custos da educação sexual, porque outros países, nomeadamente os países nórdicos, mais modernos e preocupados com estas coisas, fizeram estudos e conseguiram provar à exaustão que os custos diretos e indiretos da não existência de educação sexual são muito mais pesados para o sistema, são muito mais pesados para o governo do que ter educação sexual. Estamos a falar, como é óbvio, por exemplo, dos custos das gravidezes não desejadas, estamos a falar, por exemplo, dos custos do bullying, que também tem custos, dos custos, por exemplo, dos consumos de substâncias ilícitas, álcool e ou drogas, estamos a falar dos custos das doenças sexualmente transmissíveis, que não é só o HIV. Representam enormes custos para o país. E, desculpe, deixe-me só acrescentar uma coisa. E, se falamos em custos e tivermos que reduzir e dizer que não há educação sexual, então explique-me porque é que continuamos a gastar rios de dinheiro em dar educação moral e religião. Porquê? Se ao menos na religião e moral ensinassem as coisas a sério, inclusive a educação sexual, podia ser pacífico. Mas não. Também aqui, na moral e religião, na religião moral pelas santas escolas, também há ensinamentos que são discriminatórios.
E não me venham sequer com a falácia de dizer que os pais não querem. Os pais querem. Porque, ainda por cima, eu também estou ligado a um sindicato de professores há 14 anos e vou fazer conferências, inclusive, para pais. Eu sei que os pais querem. Porquê? Porque lhes tira das costas uma coisa com a qual eles lidam muito mal, que é a sexualidade dos filhos. Normalmente, obviamente que há exceções, há pais que já têm a maturidade para conversar com os filhos sobre estas questões. Mas normalmente não falam maioritariamente, porque tem a ver com a intimidade, tem a ver com a gestão da sexualidade dos filhos, por isso falam da questão do período menstrual na menina, falam da questão da perda de virgindade nos rapazes, por causa do medo da gravidez, e ponto final. Isto era abordado de forma séria. E diz-me, mas abordado de forma séria por quem? Por professores com formação pós-graduada específica na área. Não de uma determinada carreira. Não estou a falar dos médicos, por exemplo, ou dos psicólogos, por exemplo. Não. Estou a falar de todos os professores que, desde que tivessem e manifestassem vontade de fazer formação pós-graduada na área, a fariam e assumiriam a docência da disciplina. E nem sequer podemos dizer, mas não há recursos humanos disponíveis. Porque, por exemplo, no sindicato onde eu estou há 14 anos, já há 14 anos que nós damos formação pós-graduada para os professores em educação sexual. Assim como outras entidades, por exemplo, estou-me a lembrar da APF. Portanto, já há um contingente de professores suficiente para assumir, num primeiro tempo, a educação sexual. Depois, obviamente, que teria que se dar formação para um maior contingente. E de que forma é que se pode lecionar? Se é que podemos colocar a questão nestes termos, lecionar a educação sexual? Eu disse já que estava o programa feito. Obviamente que tem que seguir o programa, a nível nacional, nas escolas. Mas em termos de abordagem? Marco, isso aprende na formação pós-graduada. Mas basta fazer uma abordagem séria, basta fazer uma abordagem pedagógica, é imprescindível. Uma abordagem interessada e preocupada, em que se assumem e discutem os temas de olhos nos olhos, com frontalidade, sem qualquer tipo de problemas. Mas, principalmente, não deixando veicular para a sala de aula as suas próprias ideias e opiniões. Precisamente por isso é que eu digo, com formação pós-graduada na área. Eu não vou dar uma aula de geografia e dizer, eu não gosto daquele país porque faz muito sol ou porque faz muito frio. Tenho direito a não gostar do país, agora não posso dizer na aula. Se eu não faço isto, por exemplo, em relação à geografia, em relação às línguas, por exemplo, eu estou a ensinar inglês, mas eu gosto mais de francês. O professor não diz isto. Por isso, também não pode tomar posições pessoais numa aula de educação sexual. De forma responsável. De forma profissionalizada. E o problema resolve-se. Nem sequer podemos ir para, que é outro receio que está mais ou menos implícito ou menos assumido, que é se eu vou destapar a caixa de Pandora, ou seja, se vou falar às criancinhas demasiado cedo das questões das sexualidades, vou incentivar aos comportamentos sexuais precoces. Não, também por aí não pega. Porque os nórdicos, e volto a referir-me aos meus amigos nórdicos, os nórdicos estudaram à exaustão estas questões e descobriram que, se falar precocemente, vai, por um lado, abordar-se o tema e, como tal, não vão ter comportamentos precoces, porque o comportamento precoce é no sentido do proibido, eu vou fazer aquilo que não se sabe o que é, não, já foi abordado, portanto já se sabe, o desinteresse aumenta, por outro lado, diminuem excepcionalmente os comportamentos de risco. Eu chego às conferências ainda hoje e perguntam-me, independentemente do nível de ensino, estou a falar, por exemplo, também de conferências exclusivamente para professores, posso engravidar se usar uma casa de banho pública. Isto é a demonstração de uma total falta de conhecimento. Não podemos circunscrever a educação sexual à componente letiva, falando de uma faixa etária mais avançada. De que forma é que se pode contribuir para uma maior e melhor educação sexual dos adultos? Marco, com as conferências, com os debates, com os programas de televisão, com as crónicas, com as revistas, trazendo permanentemente o tema, com os agentes políticos que decidam de forma responsável dizer não, nós vamos abordar este tema e vamos fazer o máximo para mudar. Isto, por exemplo, por que não fazer parte de um compromisso político? O problema, sabe, um dos problemas é que
nós não temos um projeto ou uma ideia circunstanciada para uma questão. De que é que eu estou a falar? Não há, como deveria haver, uma política nacional para a educação, que fosse transversal aos partidos. Uma política nacional para a saúde, uma política nacional para a justiça, uma política nacional para a dívida pública, uma política internacional para o investimento e para o emprego. São as grandes áreas. E assim, cada ministro, obviamente, que teria as suas ideias, mas cumprindo o compromisso para a educação, o compromisso para a saúde, transversal aos partidos e às ideologias. Era um conceito de educação para o país que seria vigente a 10, 15, 20 anos, porque é assim que se mudam as mentalidades e é assim que se conseguem os resultados. Não é num ano, é a 10, 15, 20 anos. Agora não, cada vez que entra um ministro, muda a política toda, consoante a cor da camisa, consoante a gravata que lhe apetece. Muda inclusive a designação do Ministério. Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Ministério da Educação e da Ciência, Ministério da Educação, da Ciência e da Cultura, enfim. Inclusive muda o logo, muda o papel timbrado. Isto é ridículo quando estamos a falar de uma coisa séria, que intervém com as populações no seu mais íntimo, porque a educação sexual não fala só das sexualidades, fala também dos afetos, da forma de construir afetos saudáveis e sadios, do assumir a discussão da questão do ciúme, da posse, do bullying, da agressão, da violência. Há tanta coisa que tem obrigatoriamente que se falar. Por uma questão de, acima de tudo, de cidadania. A questão das orientações sexuais, por exemplo, a questão do casamento, a questão da relação, falar destes temas, discuti-los, mas discuti-los de forma pedagógica, não é discuti-los no sentido de abrir a boca e dizer baboseiras. Sublinhou há pouco a questão dos mídia no âmbito da educação sexual. O que é que está a ser feito no nosso país e o que é que falta fazer? Nada. Nos mídia, nada. Até porque essa é uma vertente que nos toca diretamente. Óbvio. E a mim toca-me também porque eu, inclusive, criei um curso de pós-graduação para sexualidades e jornalismo, ou mídia, os órgãos de informação. Porquê? Porque nós não temos que saber falar de tudo. Achamos que sim, mas não temos. Precisamente por isso, faça-se formação para ou sobre. E os jornalistas que intervêm nos órgãos de comunicação, ao passarem as mensagens, uma vez que são mensagens de largo espectro, com grande capacidade de atingimento e de mudança das situações e das atitudes, têm mais obrigação. Por isso, se há formação já disponível, então faça-se a formação para não se continuar a vender princípios errados, asneiras, que se vendem ainda hoje. A questão, por exemplo, da sexualidade dos mais velhos. Nós continuamos a achar que os mais velhos estão num deserto afetivo, estão à espera calmamente até que chegue. Não. Os mais velhos têm direito ao prazer e à sexualidade. E muitas vezes têm, para não dizer maioritariamente, têm capacidade de desempenho. Condicionados, como é óbvio, por patologias que tenham, eventualmente, uma artrose, uma patologia renal, uma patologia cardíaca, uma patologia respiratória. Mas que não inibe, condiciona. Mas qualquer pessoa que tenha uma patologia destas, sendo mais novo, também está condicionado. Eu não tenho capacidade de fazer amor ou de ter desejo em fazer amor se tiver com uma dor de dentes. Ou se tiver com uma dor nos ossos, nas costas. Isso não tem a ver com a idade. Mas a imprensa continua a vender a imagem, isto para dar o exemplo, continua a vender a imagem de que aos mais velhos, e eu não digo idosos, nem gerontes, nada disso, digo assumidamente, com tranquilidade e com orgulho, mais velhos que têm mais idade. Aos mais velhos não está vedado o direito ao prazer. Porquê é que a imprensa continua a vendê-lo de forma direta ou indireta? Por desconhecimento. Essa é também uma área, em termos de faixas etárias, que continua um pouco afastada desta componente da educação sexual. Numa altura em que se cultiva a educação, a formação ao longo da vida, não seria importante incutir também nos mais velhos o estudo das sexualidades? Olha, Marco... Porque até é um desafio estimulante. Obviamente que sim. Eu falo várias vezes nas conferências que me convidam sobre a sexualidade e a terceira idade. É o tema que me proponho muito. E os mais velhos que assistem às conferências percebem perfeitamente o que eu estou a dizer e mais. Porque lhes toco fundo, percebem o que eu estou a dizer e que sei porque é que eu estou a dizer. Por isso, há o tipo de compreensão e empatia. Logicamente que é muito importante
Até porque nós estamos demograficamente a ter cada vez mais velhos, que são uma realidade no país e que têm que ser assumida como tal. E que têm, volto a dizer, direito ao prazer. Nós tivemos o ano passado o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e eu participei em diversas iniciativas. Mas teria que se fazer muitíssimo mais. Fez-se circunstancialmente e as coisas mais ou menos pararam. Não! As iniciativas têm que ter consequências. É mais do que a altura se nós também nos responsabilizássemos por pedir as consequências das iniciativas nesse país, se calhar teríamos noutra situação, mas pronto, isso é outra questão. É preciso ter consequência na iniciativa. E se nós efetivamente temos obrigatoriamente que investir nos nossos mais velhos, então vamos alterar as situações, por exemplo, em termos de instituições. Eu falo muito com diretores de instituições de terceira idade, em que as políticas não são as mais corretas. Eu sei que também os recursos humanos e financeiros não são os mais corretos. E muitas vezes basta 3 ou 4 alterações de medidas para que a coisa mude de uma forma consistente. É preciso a vontade. Regressando ao início do nosso programa, e até porque estamos a caminhar a passos largos para o término deste episódio, perguntava-lhe: são fundamentados os receios de pais, educadores, agentes políticos relativamente à educação sexual? Se você tivesse estado atento ao que eu estive a dizer, teria percebido que eu falei disso há 10 minutos. Uma vez que estive distraído a pensar na última conquista, mas enfim, pronto, não interessa. Estive atento, mas quero voltar a ela, não por um motivo, enfim, singelo, mas pelo facto de notarmos precisamente esses receios. Quem trabalha nesta vertente do ensino, como é o caso do professor, como o meu caso, denota, de facto, algum receio de colegas, até nosso, às vezes, na abordagem. Cautela, que essa é outra inverdade que é politicamente correto vender, mas que é uma inverdade. Muitos agentes políticos argumentam que os pais, maioritariamente, não querem que se fale destes assuntos. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho estado no terreno das escolas de norte a sul do país e falo com pais e sei que não é verdade. Os pais querem, desde que de forma responsável, que abordem estas questões, até porque eles não sabem nem têm que saber. Eles não sabem, por exemplo, que o álcool, que inibe o desempenho, eles não sabem, por exemplo, que as drogas, por causa da habituação, da dependência, da toxicidade, inclusive, que prejudicam o desempenho. Mas os pais não sabem nem têm que saber porque não fizeram estudos para isso. A questão das doenças sexualmente transmissíveis, os pais não sabem nem têm que saber, por exemplo, que a sífilis está a regressar de uma forma assustadora. A questão, por exemplo, do cancro da mama, os pais não sabem nem têm que saber que o cancro da mama na mulher é inibitório em termos de comportamentos, porque falta identidade corporal, por exemplo, mas não sabem que o cancro da mama no homem, por exemplo, mata em 6 meses. E não é tão raro quanto isso. Ou seja, este tipo de questões para os quais os pais não têm resposta, porque não sabem, nem têm que saber porque não fizeram formação, não diminui, não sabem mesmo. Eu de geografia não percebo muita coisa, mas assumo que não percebo. Eu não sei falar moldavo, mandarim, que está muito na moda agora falar no mandarim, não sei falar mandarim, mas em contrapartida sei falar francês, espanhol, português, inglês, italiano, ok, tudo bem. Mas eu não sou mais ou menos por não saber falar chinês. Eu não sou mais ou menos por não saber falar de forma credível de educação sexual. Porquê que não vamos assumir estes medos? Porquê que não vamos ir junto de quem sabe? No caso da educação sexual, aos professores com formação pós-graduada na área. Aconselho veementemente a que procure um curso de mandarim, porque nos tempos que correm tenho a ideia que será cada vez mais necessário. Pois. Professor, para terminar, e visto que há pouco falamos na questão dos mídia, falamos na questão dos educadores, terminar precisamente na sua classe principal. A medicina, como é que está a funcionar no âmbito da educação sexual? Os médicos de família, por exemplo. Não sabem. Não sabem porque não fizeram formação.
a faculdade mais conceituada de medicina do país. A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde eu fiz o meu curso com muito orgulho. Mas ainda hoje, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto não tem formação para médicos da área da educação sexual. Ainda hoje, 2013. Na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto continuam estas questões a ser divididas, ou seja, se são problemas do homem, vai para a urologia, se são problemas da mulher, vai para a ginecologia, e o resto vai para a psiquiatria. E eu fiz propositadamente assim. O resto vai para a psiquiatria. Repara a mensagem implícita. Na urologia trata-se de um problema peniano, de um problema da uretra, de uma disfunção urinária. Ponto. As questões das sexualidades, que são maioritariamente, mais de 90%, de âmbito psicológico e não fisiológico, não se tratam na urologia como não se tratam na ginecologia. Mas também não se tratam na psiquiatria, porque a psiquiatria normalmente trata de alterações do comportamento, para não dizer outras coisas. E estas questões das sexualidades e da afetividade e da intimidade não são do âmbito da psiquiatria. Obviamente que o que os clínicos gerais vão fazendo é adaptarem-se à realidade, mais ou menos inserindo 3 ou 4 conceitos deles próprios e, desculpe-me, sai à asneira. Como foi sintético, ainda temos um minuto. Pergunto-lhe o seguinte. Dito popular, amores de verão, vêm e vão. Que mensagem gostaria de deixar no âmbito da educação sexual para estes meses mais quentes em termos de relações afetivas? Eu já fiz um programa sobre amores de verão noutra televisão. E é um tema que me dá muita pica. Cautela com os amores de verão, como é óbvio. Os amores de verão, porque causam muita adrenalina, dão enorme prazer. Porque está mais calor, as pessoas vestem-se menos, bebem mais, passam-se mais, envolvem-se mais. E normalmente são cenários que não os habituais. São cenários de praia, são cenários idílicos, à beira-mar, poéticos. Mas cautela, temos todo o direito ao prazer, como é óbvio, desde consensual, desde que não evasivo, e mais, desde que com precauções. Porque há muito filho e filha de amor de verão não desejado. Por isso, divirtam-se. A universalidade do direito à felicidade, mas com cautela e com prevenção. E bebam com moderação, porque Claro que sim. amanhã seguinte pode ser complicada. Óbvio. Professor Nuno Damas, até à próxima edição de Sexualidades, Afetos e Máscaras. E, já sabe, continua a contribuir para a educação sexual. Sempre. Já sabe, regresse connosco também no próximo episódio de Sexualidades, Afetos e Máscaras. Contamos consigo, fique bem. Até lá.